o nosso recurso ter logrado um parcial êxito no Superior Tribunal de Justiça e voltou para o egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que ele analise as provas digitais e a cadeia de custódia. Todavia, o ministro Gilmar Mendes, do Pretório Excelso, ele pediu mais celeridade, ele está querendo que o plenário seja julgado. Onde a imprensa toda estava em cima, nós acabamos decolando para isso e perdemos muito, mas muito tempo, tanto que pousamos agora à noite em Montes Parques. Mas deu tudo certo, viemos uma correria louca, mas chegamos. E, Nova Serrana é uma cidade que eu gosto muito, muito. Me lembra, eu tenho uma certa nostalgia de alguns grupos que eu fiz aqui, nessas cercanias, e também de uma operação envolvendo a Puma, a Reebok e a Nike. E eu advoguei nesse processo de contrafação. Esse processo tem muitos anos, muitos anos. Eu defendi um delegado que foi preso, que foi processado por corrupção, artigo 317, e tem uma questão de organização criminosa aqui, quanto a essa questão de sapatos. Aí teve repercussão em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, e também onde é que nós fundimos o motor lá da sua Porsche? E Franca. Ou seja, todo mundo que envolve sapato, né? Porque essas cidades são... Mas a empresa parecia que ela tinha filial em Franca, filial em São Leopoldo, e foi uma mega operação. Muito rentável para a advocacia. Eu gosto muito de você, né? Pois bem, sem mais delongas, já pedi desculpas aí pelo atraso, já justifiquei. Salvo engano, o tema da palestra, que eu não escrevi porcaria alguma, era desafios da advocacia criminal, não é isso? Bacana, então tá bom demais. Se tem desafios da advocacia criminal, a primeira coisa que nós precisamos aqui é falar de desafio. Primeira coisa, sem qualquer tipo de eufemismo, um discurso altamente proselitista, de chamar, de puxar o peixe para a nossa peneira. A advocacia, ela é uma profissão altamente incompreendida. De 2016 até 2018, 62 advogados tombaram mortos no Brasil. Eu acho que já ultrapassamos 100. Se não me engano, eu acho que não morreu nenhum promotor. Teve atentado contra 2, que eu sei. O juiz também não. Isamar, você está querendo que morra gente do lado de lá? Absolutamente. Não quero que morra ninguém. Só que se você pegar o artigo 6º da Lei 10.826 de 2006, é o Estatuto do Desarmamento, que traz o direito de alguns órgãos, de alguns integrantes de determinados órgãos, muitos de persecução penal, de ostentarem de portarem arma de fogo. A magistratura tem a sua lei orgânica, o Ministério Público, e está tudo certo. Eu acho que isso tem que ser aumentado e não restringido. Só que quem morre nessa trincheira, que é noturna, porque quando o colega falou assim, Zanoni, você tem como você descer lá em Nova Serrana, ou subir em Nova Serrana, para falar sobre desafios da advocacia criminal moderna. Desafios da advocacia criminal hoje são outros desafios, outros. Vou começar com o smartphone que está na sua mão.
Fala com você, isso vai te vender, isso vai acabar com o seu casamento, e vai. Porque você monitora para e passo o seu lanche, o seu iFood. Você acha que a Polícia Federal não está? Quando você é uma advogada de delegacia de bairro, é uma situação. Mas quando você começa a atuar em especializada, anti-sequestro, roubo a banco, narcóticos, DHPP, homicídios, a situação vira outra. Você começa a entrar em processos que já não é o MP, é o GAECA, é o FICO, é a força-tarefa do Ministério Público Federal. Vocês já encararam os Cavaleiros do Apocalipse? É um grupo de procuradores da República que correm o Brasil inteiro de jato fazendo júris federais. A estrutura que você vislumbra, você fica estupefato, boquiaberto. Você fala assim, a advocacia é uma música perante o tamanho da engrenagem estatal. Você já pegou isso? Quantas vezes nós já enfrentamos? Você chega lá, é poucos, né? Que a gente vê na televisão. Pois é. E por que eu falei do estatuto? Primeiro, naquele discurso proselitista, que não há paridade de armas. Não há uma equidade. Não há uma simetria. Quando eu falo simetria, né, o pessoal lembra muito daquele conceito do princípio da correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia. O que eu falo é o direito da acusação, tá? O direito que a acusação tem, o poder que a acusação tem, a estrutura que a acusação tem, que isso também seja concedido à defesa do cidadão que senta no banco dos réus, que figura no polo passivo de uma ação penal. E pode ser qualquer um, qualquer um. Fizemos agora um júri do primo de um promotor. O promotor foi, me contratou, falou, velho, o negócio é o seguinte, fui criado com ele. Fui criado dentro da casa da minha tia. Eu fui para o MP, ele foi para a polícia, pô. Está preso por homicídio. Eu já encarei de Quaresma a Marcelo Leonardo. Mas eu gosto do seu jeito. Não falou que eu era bom. Mas, poxa, o cara promotor do GAECO, Zazá, vem cá no meu gabinete para me contratar, igual o juiz, que vacila. Todas as reuniões de condomínio, não me grava essa. É. Fez, rapaz. Esse é o juiz que me contratou. Pois é. Estou acostumado a dar meu curso lá em São Paulo. E ele, na Cracolândia, ele é em off, não entra equipamento eletrônico, celular, relógio, notebook, absolutamente nada. Eu até falo, para você trabalhar com um contencioso criminal, numa preparação do interrogatório do réu, que é a cereja do bolo. Quem nunca viu a gente trabalhar 5, 4, 3, 2 anos? Opa! No final, depois de 5 anos ali de luta, de estudo, de estratégia, de edificação, de um plano adredemente urdido, preparado, elucubrado, chega o momento do interrogatório, o réu estraga tudo. Quem nunca viu isso? Pois é, estava esses dias atrás, vou até pegar esse pedaço para colocar no meu curso do próximo. A Camila Vasquez, ela estava preparando o Johnny Depp para o interrogatório, no processo Johnny Depp e a Amber. E toda a equipe de advocacia louca, Fabiano, vale a pena assistir. Eles falando da importância da preparação. Eu não sei se vocês sabem, não conversar com as testemunhas, não preparar o réu para o interrogatório, até a vítima. Você pode configurar, se você não conversa, pode configurar uma infração deontológica, uma infração ético-disciplinar
perante a BAR, que é a nossa OAB, é correspondente à nossa OAB lá nos Estados Unidos. Por isso que você vê nessas séries aí da Netflix, da Amazon Prime, da Max, que os advogados, né, eles, antes do processo, antes do júri, eles chamam as testemunhas até da outra parte, para que essas testemunhas compareçam no escritório, já viram? E eles começam a inquiri-la, sabatiná-la, eles gravam, o outro advogado está do lado. Isso lá faz parte do exercício profissional. Hoje, e isso é um desafio, eu, sem medo de errar, numa mega operação do GAECO, 11, mandar uma carta lá com a sua logo do escritório, para testemunha do Ministério Público, aquela que foi arrolada na exordial, falando assim, compareça aqui no escritório que eu quero conversar contigo. Aqui tem café, tem pão de queijo, igual a OAB de Nova Serrana. Você vai tomar ou fraude processual, ou coação no curso do processo, vai dar problema. E por que isso? Por conta de paridades. Por conta de paridades. Há uma expressão que não é dos dois, mas o Alexandre Moraes da Rosa fala isso, o Alwin fala isso, o Carvalho fala isso, Juarez Tavares fala isso, que nós na advocacia, nós na defesa de qualquer cidadão, um delegado, um juiz, um promotor, um pedreiro, qualquer um advogado, qualquer cidadão, nós não precisamos, nós não podemos necessariamente acreditar na bondade dos bons. Toda investigação precisa ser investigada. Nós da advocacia, nós precisamos urgentemente, isso é o desafio da nova advocacia criminal. Eu vou entrar na investigação defensiva, não vou voltar na arma, calma. Nós precisamos urgentemente de um marco legal para a investigação interna corporis. Por quê? Porque em dezembro de 2018, a OAB lançou lá, a OAB Federal, um provimento 188 de dezembro de 2018, falando que nós poderíamos sim encetar uma investigação defensiva, uma investigação interna. Isso é mega salutar. Isso é altamente importante. O MP, a magistratura, alguns membros da magistratura, mas o MP em coro, o MPF em coro, o MPE, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, em coro. Grande parte da polícia, então, a polícia não gosta que o PRECO investiga, que o FIC investiga, que o Ministério Público investigue, a polícia não gosta. Não gosta, acha que é inconstitucional e eles estão aí investigando. Esse é um provimento, salvo engano, 200 mil. Mas quando saiu o nosso provimento falando, não, o advogado também pode investigar. O advogado deve investigar. E eu acho que deve investigar. Vou entrar nisso aqui. Isso é desafio. Aqui a gente muda o patamar. A gente pega a sua prateleira. Aonde fica a sua advocacia na fila do pão francês? Quem é você na fila do pão francês? Nós temos 1.450.000 advogados. Quem é você? Porque se um empresário em Nova Serrana matar, você chegar no meu escritório hoje, o que eu falei no carro? E no avião hoje, agora, contigo? Eu não quero nada. Eu já zerei esse game. Eu estou aposentando agora como professor, pô. Estou aposentando, graças a Deus. Não vou parar. Eu só chegar no meu escritório só tem o que lá? Só homicídio. Só tem o quê? Só homicídio. Não tem nada. As anônimas vão fazer uma trivela aqui, tem uma organização criminosa, um tráfico de droga. Faço. Mexe contrato, próximo do outro. Mexe contrato, dependendo. Então, mas o crime, colarinho branco, não quero colarinho branco, eu quero colarinho vermelho, eu quero só um homicídio. Se tiver uma droga como crime conexo, da 11.343 de 2006, ok. Se tiver uma 9.613, lavagem de bens e capitais, ok, porque está conexo. O júri, o crime doloso contra a vida, ele tem visa atrativa, mas eu não quero nada, o meu escritório hoje é especializado em júri. Ponto. Então, se um empresário aqui ele suja as mãos com sangue, ou ordena, manda, contrata
um sicário para vazar, perpetrar um delito de sangue, e se isso daí for descortinado, se emergir, vir à superfície, à tona, e for descoberto, ele vai procurar um advogado, não é? E a partir desse momento, nós somos concorrentes. Nós temos 1.450.000 advogados e advogadas no Brasil, nessa fila do pão. Quem é tu? Sou eu. Quem é Fabiano? Quem é nosso presidente? Aqui que você começa a verificar, para mudar o degrau. Por que eu falo isso? Porque a investigação defensiva é importantíssima. Importantíssima. E esse é o desafio da advocacia criminal. Vou chegar na arma. Por que, Zanoni? Porque nós precisamos investigar a investigação. Ontem eu dei uma entrevista para o Instagram, pode olhar aí, ó, na rede Bandeirantes, olha, Zanoni Júnior. Olha lá e deve ser a última postagem. Não, a última é agora eu e esses dois aqui de avião. Penúltima. De ontem. Você vê que eu e a minha equipe lá, eu e os meninos lá falando com o Bandeirantes. O júri vai ser agora. Na área civil, meu cliente já reparou R$400 mil para a vítima. 400 mil. Uma tentativa de homicídio. Uma briga de boate. Pagou R$400 mil. Tá vendo? Então, é importante que você tenha uma noção que nós precisamos investigar a investigação. Vou dar um exemplo. Está vendo essa entrevista que eu estou colocando aí agora? Sabe os meninos que brigaram em frente à boate? Em 9 anos atrás. Todo mundo ou é médico, ou é advogado, ou é engenheiro, administrador de empresa. Bairro rico de Belo Horizonte. Uma tentativa de homicídio. Antes do júri, alguém pagar R$400 mil para quem apanhou? Não é brincadeira, né? Na verdade. E o jurado tem que saber disso, porque até então ninguém tinha falado. Eu esparrei isso na imprensa, tá todo mundo atrás de mim. Ele viu hoje todo mundo me chamando aqui, o jornalista, querendo entrevista. Porque eu cheguei e falei, não tem que ficar no anonimato. Isso mostra o quê? Arrependimento, isso mostra boa fé. Outra, quando o Ministério Público lá atrás denunciou, quando as investigações começaram, eram 6 os agressores. Quando o MP denunciou, eram 4 agressores. Rogério Schetti, salvo engano, lá no STJ, e pronunciou desclassificou, virou e falou, não. Isso não é crime doloso contra a vida. Não há ânimos secante, ânimos ocidente. Isso aqui é ânimos vulnerante, ânimos ledente, é o ânimos de lesionar. Lesão corporal tem grave, gravíssima, leve, culposa, seguida de morte, e tem uma pena de 4 a 12 anos, lá no parágrafo 3º, então tem graus. Mas o dolo aqui é de lesionar. Se ocorrer morte, a morte, né? A dolo no antecedente, lesão. No consequente, morte. Crime pré-terroroso. Um crime agravado pelo resultado. Crime agravado pelo resultado é gênero. O crime pré-terroroso é espécie dele. Vamos ver. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem que investigar. Tem que pulverizar. Por que uns foram pronunciados? Outros tiveram o processo, a sua conduta, o seu crime desclassificado? Quer dizer, todo lobo, guardem isso para o resto da vida de vocês, todo lobo sempre será considerado um lobo mau, se nós ouvirmos tão somente a versão de Chapeuzinho Vermelho. Por isso que a justiça traz a balança de Deus, porque mostra ali o quê? Uma dialeticidade, um campo dialético. Existe uma hipótese acusatória, é uma hipótese, é uma conjectura. Não é que o promotor está tendo uma alucinação. Alguns têm. Você tem. Já vi muita coisa acontecer. Foi o caso da escola básica.
E vários outros. Vários outros. Olha o projeto Inocência, olha nos Estados Unidos. O sujeito fica 40 anos preso, vem o DNA e fala, não foi ele que estuprou e matou. Não. Não. Tem. É uma hipótese, uma possibilidade acusatória. Aí aparece você, querida, como advogada e traz uma antítese contra aquilo ali. Há um choque, por isso que é um campo dialético. Tese e antítese, antítese e tese. E aí o que vem? Vem uma decisão. Seja uma decisão de qualquer juiz criminal que não seja júri, baseado no princípio da persuasão racional, no livre convencimento fundamentado ou motivado, artigo 93, inciso 9 da Constituição, que ele é livre para apreciar a prova. Juiz é perito escritório. Ele dá a prova o valor que ele prover. Ele só tem uma obrigação legal, fundamental onde que ele encontrou base, supedâneo, alicerce, para sustentar, para chegar naquela decisão. Salvo o júri. O jurado vota não com a lei. O jurado vota não vota com a prova. O jurado vota com a consciência e os ditames daquilo que ele acha justo. Por isso que ele pode perdoar, ele pode ter clemência, piedade, ele pode se apiedar daquela miséria, daquele pobre diabo. Ah, tá, mas aquele é um monstro travestido de cordeiro. Ok, mas ele tem os seus pré-conceitos, ele tem os seus vieses, as suas heurísticas. E um vizinho, melhor do que qualquer outro, julga o outro. Sabe julgar o outro. Não é verdade? Sabe. Não é mais cidade pequena. E pelo último censo do CNJ é a maioria do Brasil. É a maioria do Brasil. Comarcas com menos de 100 mil habitantes. Maioria esmagadora. Lista geral de jurados, artigo 425. De 80 a 400 jurados. Fácil da gente saber tudo por nome, conhecer jurado por jurado. Sua comarca está em um desafio. Antes que eu esqueça, porque eu esqueço das coisas, tá? É conhecer cada jurado que está ali. Cada jurado ali. E isso é importantíssimo. É credibilidade. Quer ver um desafio da advocacia? Não pensar que jurado é bobo, é burro, porque não é. Jurado é um cidadão experimentado, não é analfabeto. O jurado é uma pessoa vivida, é uma idade mínima. E se você pegar qualquer livro, qualquer tratado de prova, Nicolai Malatesta, Agumite Maia, Malatesta lá, a lógica da melhor de todas as provas, a melhor, não há prova, nada igual, é a lógica humana. Nada. Quando sai da lógica, sai da coerência, sai da compatibilidade, sai da concordância. Estou parafraseando lá, quase o 197. Pois é, sai da lógica. Você não vai com oratória, com eloquência, com arroubos verborreicos, tentar persuadir, dissuadir, arrastar o jurado a um veredito, no sentido de fazê-lo e transformá-lo num fantoche. Não vai. Numa marionete? Absolutamente, meus queridos e minhas queridas. Não. Isso é desafio. Isso é desafio da advocacia criminal. Portanto, quando eu falei aquilo ali que tem que acreditar, por que nós não podemos investigar? Isso é desafio, porque a investigação defensiva, por que não? Então, o que nós temos hoje de levantar? Precisamos, todo dia, levantar de manhã, porque não tem no final do mês, no começo do mês, um contra-cheque. Não é? Nós estamos na iniciativa privada. São 1.450.000 advogados. A maioria está passando aperto, porque é uma concorrência absurda. Mas tem muita gente aí, né, que está voando em voo de cruzeiro. Eu conheço muita gente, mas muita gente que fatura a 500.000, 600, 700, 800 por mês, coisa de louco. Agora, é a minoria da minoria, mas você conhece. Sabe, inclusive, dos dois que eu estou falando aqui. Eu conheço um monte. Agora, e para chegar nesse patamar? Aí que está. Primeiro,
Leitura. Leitura. O júri que acontece aqui, nós fizemos agora. Um júri na divisa com a Venezuela. Para cá, para caralho. Brasil e Venezuela. Um índio matou o outro há 34 anos atrás. 34, e não prescreveu. Basta olhar para o 117, causas interruptivas da prescrição penal. E pela prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima abstratamente combinada, estabelecida ao tipo penal, a gente já vislumbrava que não dava. Partimos para lá. Eu lembro que, nesse caso, a gente estava discutindo isso muito, o problema que nós temos de analisar a prova, de investigar a investigação. Sem medo de ser feliz, nós precisamos urgentemente que um novo Código de Processo Penal, que está aprovado, disparado lá no Parlamento Nacional, que isso seja votado, seja entrado em vigor. Nós temos um dispositivo no novo Código de Processo Penal que dá para a advocacia, e aí não tem promotor, não tem GAECO, não tem juiz, não tem delegado, não tem ninguém no Estado democrático de direito no qual nós estamos inseridos e vivemos como seres e cidadãos gregários, que vá levantar uma voz contra uma lei que diz o advogado pode sim investigar. Aí é a hora de todos nós contratarmos um paralegal, aquele que você vê no filme norte-americano. Pegar ali um policial que já está na reserva, um policial aposentado, levar para o escritório e falar, meu amigo, eu preciso que você investigue, sem medo de ser preso. Isso é desafio da advocacia criminal, porque do jeito que está pelo provimento, ninguém respeita o provimento. Ouse, numa grande operação de sequestro, de drogas, mandar uma carta para uma testemunha. A testemunha está inserida no rol da 9.807/99, a lei que trata das testemunhas ameaçadas e aos réus colaboradores. Acabei de fazer um júri agora em Caldas Novas, Goiás, e o quesito depois do obrigatório, artigo 483, inciso 4, foi justamente o artigo 14 da 9.807, porque eu fiz o meu cliente ali trazer à tona toda a dinâmica fática retratada por um vídeo, e por conta daquele vídeo, das OCRs e também das câmeras externas de monitoramento dos comércios e das residências. Esses vídeos não tiveram no fundão a capacidade de proporcionar para quem visualizava icto oculi o reconhecimento. Meu cliente chegou e falou, aquele que correu ali e sentou o chumbo, sentou o dedo, sou eu. Para 3, Fernando Juliano, o jurado reconheceu, a juíza reduziu a pena em 2/3. Imagina, toma 12, sai com 4, uma aberta. Vale a pena? Agora, uma testemunha que está ali ameaçada, a testemunha da acusação, que está no programa de testemunha ameaçada, se agora da advocacia, você está aqui, porque a defesa não para, a defesa agora é ataque. Olha lá, falei que ia quebrar? Se a defesa agora é ataque, é mandar essa cartinha. Estou falando com vocês, e aqueles 2 advogados presos lá em Cuiabá? O Gaeta pediu, o juiz deferiu. E tem lugar que é o seguinte, aqui já teve assim, viu? Aqui. Tem um promotor aí que ela só pediu para matar uma juíza que errava. Ela nem olha para mim hoje. Ela só pedir que deferido, que, né? E para quem nem leu Camões, sabe que, né, é bom entendedor, e para o bom entendedor, minha palavra, basta. Era só pedir, está deferido. Mesmo se ela pedir, está deferido. Ouse mandar uma cartinha para essa testemunha e falar assim, que dá para a gente conversar? Você está vendo? Agora eu pergunto para você. Vamos mudar agora de lado. Vocês não me trouxeram aqui para falar de desafio? Eu quero saber. Eu não falei que o discurso era proselitista? Não esqueci, não.
para não falar maniqueísta, bem ou mal. Parece, né? Meia-noite no jardim do bem e do mal. A advocacia está de que lado? Está do lado do bem? Está do lado do mal? Já repararam que toda vez que a gente chega, o pessoal fala, nós somos defensores da sociedade, como se a advocacia também não fosse. Se você pega o nosso código deontológico, que é o nosso estatuto, não estou falando nem o Estatuto da Advocacia 8.906, de 94, 4 de julho de 94. Estou falando do nosso Código de Ética e Disciplina. Salvo engano, é o artigo 21. O que diz lá? Que o advogado e a advogada, ele pode sim se encarregar da defesa de uma causa sem analisar as suas apreciações pessoais sobre o réu e sobre o caso. Ou seja, todo mundo merece defesa. Quantas vezes eu já não entrei no júri para pedir perdão, para pedir uma pena mínima? E quando eu falei com vocês aqui, ó, conheçam os jurados. Conheça os jurados. E a melhor prova é o quê? A lógica. Jamais faça papel de palhaço. Isso eu não falo só para vocês, falo para toda a advocacia. Jamais faça papel. Se você chegar ali com encontro ou de mesa, tentando convencer, porque você é uma mulher eloquente, você é uma mulher sagaz, tenaz, você acredita naquilo que fala, você olha no olho e convence o seu interlocutor, aquela pessoa que está sendo, né, alvo da sua fala, a sua assistência, no caso do júri 7. Mas quando você faz isso com base numa mentira, numa mitomania, no engodo, chega um tempo que o seu prestígio, toda a credibilidade na sua pessoa, na sua postura, tudo isso vai para a bancarrota, vai se esvair, vai para o ralo. Por quê? Porque começa um burburinho de que você não é uma pessoa confiável. Jamais faça isso em troco de dinheiro. Isso é desafio. Isso é um meandro, isso é um percalço. Isso é uma pedra no caminho da advocacia. Dinheiro é bom? É bom. Mas para corromper desse jeito, não estou falando corromper outro, corromper a própria consciência. Sabe? Aquela conversa, o self-talk, aquela conversa que você tem para o seu umbigo, você conversando consigo. Sabe aquilo, você deita a cabeça no travesseiro, é a consciência chamando. Vale a pena? Não vale. Não vale, porque vai chegar um tempo aqui que o jurado vai falar assim, se a doutora Maria está falando, é porque aconteceu. Porque o jurado sabe que ela não transige com a mentira. Ela não transige com um estándar de probatório baixo. Não, ela não transige. Se ela assevera algo em qualquer peroração, por mínima que seja, ela acredita piamente e ela traz elementos fundantes, elementos probatórios para falar aquilo. Então, a lógica tem muito a ver com isso. Do que eu falei aqui, da 9.807, são nós mais comuns. E eu falei que eu ia virar o jogo, não é? Vou virar o jogo. Você já viu alguma vez o Ministério Público intimar a testemunha de defesa para ir no gabinete? Já vi isso acontecer comigo umas 200 milhões de vezes. Alguém falou alguma coisa com o promotor? E eu acho também que o promotor, a Procuradoria da República, está tudo certo. Mas por que a defesa não pode fazer de acusação? Porque se a gente fizer, rapidinho vai chegar o quê? Vai chegar vai ter portaria, vai ter uma notícia crimes, vai ter um ofício ordenando, não é requerendo. Você sim, requer abertura de inquérito. O juiz do Ministério Público ordena a autoridade policial a abertura do inquérito policial. Ela vai ordenar a abertura de um inquérito por conta de que você simplesmente, no seu escritório de advocacia, por força do provimento da OAB Nacional, instaurou uma investigação o quê? Defensiva.
Então, esse é o desafio. É enorme, enorme, enorme. Zanoni, poxa, vamos. Justiça é para 4P. Pobre, puta, preto, fudido com PH, de famoso. Como diria um amigo meu. O censo penitenciário não prova que eu estou mentindo, né? Salvo o pobre. As mulheres que lá estão, definitivamente, a maioria não é composta pelas nossas colegas de trabalho. Mas o pobre, sim, está lá. Veja. Quantos processos você já trabalhou em que, quando o MP quis, quando o delegado quis, teve Signal, teve Celebrite ou Celebrate, no smartphone de quem é acusado, no smartphone de quem se diz vítima. Vocês já viram isso, não já viram? Agora, o Estado tem tudo. Agora, tenta você agora peticionar, fala assim, eu quero que busque e apreenda o telefone e o smartphone da vítima, que ela fala. Quer ver um exemplo? Qual que é a máxima? Isso é meandro, isso é desafio. Se tem advogado criminal aqui, eu estou malhando em ferro frio nos crimes ocorridos na clandestinidade, principalmente os crimes sexuais. A palavra da vítima, desde que concatenada com outros elementos de prova do processo, tem capacidade, tem ou não tem, de fundamentar uma condenação. A palavra da vítima. Em crime sexual, principalmente de estupro, de vulnerável, 17A. Isso não está solidificado? Aí os livros. Pega a doutora Berenice, gosto muito dela, escreve muito sobre Maria da Penha. Maria Berenice, ex-desembargadora do TJ do Rio Grande do Sul. Nós não temos isso? Temos. Ok. Agora, peticione. Eu não estou falando aqui, questão de misoginia ou misandria. A gente que sustenta, assim, que há uma máquina de moer homens hoje. E é o lugar que mais cresce para as mulheres advogadas, tá? Que é falsas acusações. Todas as palestras eu digo que hoje, num processo do júri de feminicídio, quem deve capitanear a defesa tem que ser uma mulher. Tem projeto no parlamento hoje para mudar o 468, querida, o 463. Isso quer dizer o seguinte, e também o 433. Porque da lista geral a gente não separa a lista periódica para a próxima pauta periódica de júri? E daquela lista geral nós sorteamos quanto? 25. Dos 25 nós vamos eleger os 7, não é? Tem pauta hoje no Congresso e vai passar de que nos crimes de gênero, a gente já sabe que é feminicídio, 14994, que hoje levou o negócio para outro patamar, 60 anos de cadeia. Eu não estou aqui defendendo o feminicida, não, porque eu acuso muito. Muito. Eu também sou assistente de acusação. Quem mais ovaciona, quem mais ovaciona o estandarte da assistência de acusação no Brasil sou eu. Fala para todo mundo, tem muito promotor que é contra o assistente de acusação. E é uma coisa que não pegou por culpa de Ministério Público. Eles têm um quê de razão. Porque quando alguém é assassinado, vamos falar do homicídio, a família enlutada vai lá no gabinete do promotor. Primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: doutor, precisa contratar uma advogada para ajudar? O que você acha que a promotora fala? Mas é verdade, porque o Estado, né, está ali o Ministério Público. Não tem um promotor bobo no Brasil. É um concurso dificílimo. Dificílimo. O filtro é finíssimo. Só passam os melhores. A Procuradoria da República, só passam os melhores. Você concorda comigo? Tem uma estrutura. Se o promotor quiser, ele aciona uma PRF, ele aciona um GAP, Grupo de Apoio às Promotorias, um GAT, um GAEP, um PICO, ele move céus e terras, oceanos, move planetas, mas ele busca prova. Um promotor? Não é verdade? Sim ou não? Tá vendo? Então,
Olha só, eu falo sem medo de errar. Num caso de feminicídio hoje, um feminicida com 30 anos que toma 60, para mim, é prisão perpétua. Se ele for reincidente, é 70 anos. 70%. 60 anos, 70%. Isso no fechado. Vai 70% de 60 anos. E eu vou dar um exemplo. Por isso que eu falei com vocês que isso é um grande desafio, e é o lugar da mulher, é o lugar que a mulher está ganhando dinheiro. É a mulher que a advocacia criminal feminina está mostrando o seu valor. E por quê? Eu não falei que tem um projeto, mas antes disso eu quero falar da máquina de moer homem. Não vou falar o Estado da Federação, até porque está passando ali. Beijo para você que está ali. Entendo, do papai. Mas olha só, o sujeito pulou dentro da casa da mulher com uma faquinha. Ex-namorada, ex-noiva, sei lá. E ela vazou e correu. Ele nem pegou. Mas chamaram a polícia pegou e ele estava com o quê? Com a faquinha. Por ele estar com a faca e ter pulado dentro do muro, a promotora falou que ele tinha dolo de quê? De matar. E botou lá a tentativa de quê? De feminicídio. Fechou? Tentativa de feminicídio. Você sabe que quando no iter criminis nós temos cogitação e preparação, atos executórios. Nos atos executórios, a gente tem uma tentativa perfeita, tentativa imperfeita, acabada, inacabada, né, até chegar na consumação. E nós temos a tentativa cruenta quando o filho dá uma facada, puxa o cabelo, dá uns murros, causa um hematoma, um eritema, uma equimose, uma luxação, uma fratura. Mas tem gente que é ruim de negócio. O cara dá 10, 200 tiros, não acerta nenhum. Joga uma pedra e não pega. Nada. Essa tentativa, no caso aqui, foi o quê? Branca. Não acertou a pessoa em nada. Qual que é a pena do crime tentado? Que é uma norma de extensão. Artigo 14, inciso 2. Qual que é o parágrafo? O parágrafo único diz. O que ele diz? Ele diz que pune-se a tentativa pegando a pena do crime consumado e diminuindo-a de 1 a 2 terços. Não é verdade? Essa diminuição de 1 a 2 terços depende do que ele andou nos atos executórios. Quanto mais ele chegou próximo do que? Da consumação, da morte, do crime doloso contra a vida, menor será o quê? A redução. Se ele for longe da consumação, maior a redução. Qual que é a maior? 2 terços. Na tentativa branca, a vítima o quê? Ela nem é atingida. É o caso. Ele pulou o muro, ela saiu pela porta e foi embora. Ele nunca mais viu ele, foi preso. Ok. Foi para o júri. Chegou lá, não sei se 5 ou 6 juradas. Minha aluna fez esse júri. Por 4 a 3, as juradas condenaram ele de quê? No feminicídio, né, numa tentativa de feminicídio, uma tentativa branca de feminicídio. Ok? Qual que é a pena? Que tinha qualificadora. Qual que é a pena? Que ela colocou lá, surpresa, botou um motivo fútil. Lembra do STJ? São 8 tipos, né? 8 espécies de ciúmes. Ciúme comum, ciúme patológico, ciúme obsessivo, ciúme possessivo. São vários. Tem ciúme de todo jeito. Tem ciúmes em que a pessoa fica imaginando o parceiro em outra posição com outro. Fica. Ele está ali e fala assim, o que ela está fazendo no trabalho agora? Ou o que ele está fazendo no trabalho agora? Porque é uma via de mão dupla. Tem mulher também. Mulher mata e mata com força. Fiz um júri agora recentemente, mulher que mata o marido. Isso é super comum. Mas o que está sendo divulgado é o feminicídio. Imagine. Sabe o que deu? Tentativa branca, tá, de feminicídio. Qualificado. O próprio feminicídio era uma qualificadora. Hoje não é mais qualificadora, tá? Feminicídio hoje é crime autônomo. A pena é de 12 a 30, não é? Com a tentativa
branca. Tinha que ser fixado o quê? A pena em 12, reduzido em 2/3. Precisa de 4 anos para o rapaz. Beleza? A juíza deu 30 anos, reduziu em 1/3. Ele pulou o muro com a faquinha, tomou 20 anos. A juíza foi questionada, virou para a aluna e falou assim: doutora, recorra, TJ, se quiser, abaixa a pena. E ela é hiper garantista, essa magistrada, ela já foi, inclusive, defensora pública, deixa eu parar de falar, né? Pois é, mas quando é a bandeira disso que eu estou falando aqui agora, e no Congresso tem, para mudar o 432, nos crimes de gênero, a composição do conselho de sentença tem que ser a maioria, o quê? A maioria feminina. Então, a lista dos 25 tem de ter no mínimo o quê? 13 juradas. E a lista de 7 tem que ter 4 juradas, mulheres, quando a causa for de gênero. Isso que eu estou falando. E você chega num plenário hoje de feminicídio, o que a gente verifica? Juíza, promotora, assistente de acusação. E aí chega um varão. É o lugar que a mulher está ganhando dinheiro. É o lugar que a advocacia criminal feminina mais cresce, não é? E olha que a gente faz júri no Brasil. Eu não faço. Antigamente, mulher ia para a banca, mas é decorativo. Hoje, mulher tem que inquirir, tem que interrogar, tem que ouvir a vítima, tem que falar com o conselho de sentença. Ou seja, nós precisamos de protagonismo, de proatividade. Nós precisamos de performance feminina. E sem medo de errar. O lugar que mais cresce, falsas acusações, casos de Maria da Penha, júri de feminicídio. É o lugar que a advocacia criminal feminina mais está crescendo, porque é o lugar da fala do momento. E Zamone, mas há uma misandria, há uma misoginia. Não quero entrar nisso. Não quero entrar nisso, porque eu vou voltar para aquele negócio. Vou abrir aqui uma janela para colocarmos um discurso sexista e altamente proselitista. Não. É bom para ser misógino. Não. Pode ser filógeno. Verdade? Nós temos amor às mulheres. Também caminha, deixa eu lá, porque ela é assim: amor, te amo. Então, isso é minha advocacia. E como eu estava falando com vocês aqui agora, eu vou colocar ponto no i. Ei, sabe aquela vítima do estupro? Ela não falou isso? Vai lá, chega para ela no interrogatório, na inquirição, na oitiva. A vítima é a primeira. A vítima, ela, no 473, no 400, procedimento comum ordinário, é a primeira pessoa. Na instrução, abre-se a instrução ouvindo quem? A vítima. For tentativa de homicídio? A vítima. Depois as testemunhas de acusação. Então, a vítima está lá. Você está ali ouvindo a vítima, sabatinando-a, e de repente você consegue lá falar assim: naquele momento lá, a senhora estava com o seu smartphone? Estava. A senhora chegou lá qual hora? Eu cheguei tal hora. Opa, ela chegou tal hora. Acabou. Você chegou tal hora. A senhora veio, a senhora foi para lá de quê? Eu fui no meu carro. Qual que é o seu carro? O meu carro é meu carro é um GM. Que ano que é o seu carro? Meu carro é 2023. Pois é. O celular dela vai falar se ela está mentindo ou não. Aquilo que você acabou de arrancar, se você ler o processo todo, olha o livro do Câmara. Só faz o advogado de contencioso, para fazer uma audiência, para fazer um sumário de culpa, para fazer um plenário do júri, precisa saber das vírgulas do processo. Na hora que você arrancou aquela informação dela, fala assim: epa, a testemunha tal falou que quando começou, a vítima ainda não estava lá. E ela acabou agora dizer que o quê? Que estava. Pois é. Se você pegar o histórico de Google, no Google Maps, você pegar aqui agora,
o histórico do Google Maps. Vocês lembram lá? Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Quem matou? O Bonner não ficava assim todo dia? Ficava, mais de um ano. Ficou ou ficou o Brasil? Ficou. Quem matou Marielle? Deixa eu pegar o Google aqui. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Por que estava demorando? Porque estava olhando o quê? Antena base. Eu mostro se você souber disso, ó, Google Maps, tá aqui, ó. Google Maps, vou aqui, Zezinho, perfil, sua linha de tempo, ó, tá abrindo, tá abrindo. Vamos ver o que eu fiz de errado hoje, não fiz nada, porque eu sou um homem de certo. Aqui, ó, novidades, e linha do tempo, hoje, aqui, ó. Hoje, tá aqui a minha linha do tempo, ó. Aí, ó. Vou pegar aqui, ó, a linha do tempo do papai aqui, ó. Ó. Aí, ó. Lagoa da Prata, ó. Saímos de Contagem, eu trouxe esse doido, Betinho, ó. Aves raras, paraquedismo aqui em Bom Despacho, peguei o avião, ó. Não tem como mentir, meu filho. Se a minha namorada chegar e falar, você não esteve lá, não basta, não precisa. Você consegue hoje monitorar o seu Uber? Você acha que o promotor não sabe disso? Agora, por que nós, da advocacia, não podemos? Eles podem. Eles podem. Se você chegar aqui agora, você não vai achar nada porque eu deletei. Mas se você mandar um ofício, o juiz, não precisa do meu smartphone, não. E chegar aqui agora, mandar um ofício para o Google. Fala, eu quero a consulta do Google, do Sanone. Só vai dar X vídeo. Mas, mas vai sair, Peraí, porque X vídeo é melhor do que Rivotril, Zolpidem, Patos, essas coisas. Olha aqui, tudo aqui, ó. Então, por que eu estou falando isso com você? Isso é desafio. Você está vendo aqui? A estuprada está falando uma coisa. A estuprada, beleza, eu quero acreditar em você, minha filha, está tudo ok. Eu estou defendendo o estuprador. Não é que eu seja um estuprador, não é que eu seja um canalha, um fascínora. Não, um déspota, absolutamente. Eu quero me convencer da sua verdade. O seu balde, o seu copo está cheio, transbordando. O promotor acredita piamente. A delegada da Delegacia de Mulheres acredita. A juíza está altamente tendenciosa. Uma dissonância cognitiva que deixa qualquer um psicólogo bobo. É tudo que ela faz não é num viés da comprovação, é num viés da confirmação da hipótese. Então, está percebendo? Ok. Agora, ela não está falando, ela está trazendo situações, exemplo, qualquer carro hoje fala. Seu carro hoje, qualquer carro novo hoje, tem lá MyConnect, o carro fala. Várias pessoas. Olha o caso lá do menino lá da BMW, e o outro vê o carro para a mulher, e aí está tudo bonito. Na hora que dá 10 mil quilômetros, tem que mandar para a BMW. Chegou lá, deram geral no carro, e troca isso, troca aquilo, troca isso, troca aquilo. O cara falou, só que imprime o relatório. Ele relatório, né? Usou o relatório de tudo aqui, então. Imprimiu o relatório de tudo. Inclusive onde é que o carro foi. Precisa. Lembra lá? Eu gostava quando eu dava essas minhas aulas, 2001, 2000, os meus alunos de concurso da polícia. Eu falava, você sai aqui, pega a Avenida Delta, chegando ali no anel rodoviário, e você encontrará Dallas e Caribe. O destino de quem ama. Antes, era difícil, você tinha que contratar um detetive para. Hoje precisa? Não precisa. Olha que eu ainda não quebrei, não entrei na quebra do sigilo telemático. Pega 9296/96. O pacote de crime entrou em vigor 19 de janeiro de 2020, mas a lei é 2019, não é? 13.964. Você vê, o Sérgio Moro, quando ele trouxe o pacote de crime, ele mudou o artigo 8º, ele mudou o artigo 10. Você vê que o sigilo telemático hoje, poxa, é uma coisa de louco. Você passa um Celebrite, você passa um Signal ali, você pega o seu smartphone hoje, daqui, entendeu? Estou aqui, recebi um nude.
Seriam dois. Lixeira. Caiu aqui no chão. Mas eu joguei na lixeira. Caiu aqui no chão. Vocês viram? Pois é. Passa um Celebrite, passa um Signal, passa um aplicativo mais up. Vai vomitar. Vai vomitar. Aí é que está. A vítima, nós tivemos agora, defendendo, pô, o ministro que saiu agora, Marco Aurélio, poxa, ele que concedeu essa prova para os médicos, pô, festa dos 100 dias, é aquela festa que ela é realizada 100 dias antes do pessoal da medicina se formar, e é uma festa com F maiúsculo. Mas eles não convidam a advocacia. Só quando vira processo criminal que a gente entra, né? Pois é, lavar os anões. Meu irmão, isso só veio quando o ministro precisou do Supremo Tribunal Federal autorizar isso daí. Até que veio aquela prova que a gente começa a analisar e começa a contratar perito. Isso é desafio da advocacia criminal. Isso é muito desafio. Então, para a gente não. Vai monitorando meu tempo, que eu fico aqui até meia-noite, tá? Me fala aí se eu tenho só mais 2 horas. E por que eu estou falando isso aqui com vocês? Por que eu estou falando? Porque o principal desafio é o seguinte: é você levantar. Você está na advocacia criminal? Está na advocacia criminal? E eu sempre pode ter 200 promotores, 200 juízes, 200 delegados. Enquanto você só estiver tomando na proa, tranquila, você é amiga de todo mundo. Show de bola. Então, não é? Mas na hora que você começa a absolver hoje, absolver amanhã, absolver depois da manhã, começar a soltar neguinho no STJ, no Supremo Tribunal Federal, mostrar que a prova é ilícita, seja uma prova ilícita direta ou uma prova ilícita, aquela prova é ilícita o quê? Indiretamente. É a prova ilícita por derivação. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição. E a prova ilícita, né, por derivação, aquela chamada Fruit of the Poisonous Tree Doctrine, a doutrina do fruto da árvore envenenada. Eu até falei hoje no programa de televisão, parece a Bíblia, né? O fruto nunca cai longe da árvore. É o bíblico hoje. Pois é, mesmo com todas aquelas variantes de exceções, hoje nós temos várias exceções. Temos a fonte independente, que a professora Ada Pellegrini trouxe, a descoberta inevitável, a teoria da tinta diluída ou da mancha purgada. Então você traz tudo, mesmo com tudo isso daqui, com tudo isso, você consegue hoje dominar esse cenário. Então, quando eu falei de desafio, por que não trazer paridade se a defesa quer também acessar o smartphone da vítima? Para ver se a vítima... Por que não a investigação defensiva num marco legal? Quer um exemplo? Vocês já defenderam alguém que matou alguém do fórum? Igual, eu defendi, várias vezes já fiz isso. Já acusei também, tá? O povo do fórum gosta muito de mim. Graças a Deus. Eu sou um cara bom, velho. Medroso, cagão. Na hora que eu tô com a palavra, eu pareço um gigante. É verdade. Mas no fundo, é verdade, velho. Mas, por que eu tô falando isso com vocês? Presta atenção. Eu defendi no tempo um sujeito que deu 5 tiros no oficial de justiça do fórum. Meu filho, o fórum vai te odiar. Vai te odiar. Alguém que já defendeu alguém que atentou contra a polícia. E olha quem está aqui, o advogado está votando. Então, mas você já defendeu? Saiba, se a vítima for policial, vocês viram que aqui tem o quê? Aqui eu vi que é essa lanchonete famosa aqui. É a que dá um sanduíche para cada advogado, não é? Eu não ganhei. Mas
Mas não é isso aqui? Essa rua aqui é uma rua muito movimentada? É uma, vocês concordam comigo que na parte externa, no passeio, lá de fora, está cheio de câmeras de monitoramento? Os comerciantes colocam isso, a segurança do próprio empreendimento. Bacana demais. Bacana demais, demais. Ótimo, ótimo. Presta atenção agora, levanta a cabeça, sem medo de errar. Talvez você nem vai gostar do que eu vou falar. Olha aqui. Briga do bar? Um mexeu com o outro, tal, um estava bêbado, mexeu com a mulher do outro, a gente sabe que se mulher casada tem cheiro de pólvora, não é? É aquilo que Nil coloca nesse dedo da mão esquerda. Não é bambolê de otário, não. A gente sabe que o amor existe, e o amor, como a sua camisa, querida, é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa. Você já fez crime passional? Mas aí o sujeito, talvez movido pela passionalidade, pelos afetos, ele acabou desferindo o tiro. E quem foi que tomou o tiro? Seja um homicídio consumado, seja um homicídio tentado. Um policial. No meu exemplo, eu estou conjecturando com vocês. Ok? Quantas câmeras, hein? Você falou que era vigiar? 200 o quê? Quem estava embriagado? Policial. Quem mexeu com quem primeiro? O policial. Quem passou a mão na bunda da mulher do outro, do acusado, de quem atirou? O policial. Quantas câmeras? Amanhã não tem mais nenhuma funcionando. Nenhuma. Só para me juro. Tá vendo? Aí é que está. Por que nós da advocacia não podemos? Porque o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, se for para incriminar, amanhã vai aparecer 278 o quê? Imagens, vídeos, fotos, frames, tudo. Para defesa do quê? Ah, porque a gente foi analisar, quando conversou, o pessoal falou que já estava com o quê? Com o HD cheio, e aí uma imagem expulsa a outra, porque travou, porque deletou, porque é incompatível com armazenamento, se perdeu. Isso acontece, Zanoni? Todo dia. O Ministério Público, outro. Se eu pegar aqui agora o Google Maps, você já viu isso? Tem eu te contei, né? Nós vamos fazer esse júri. Vamos fazer isso, eu não vou falar a cidade curiosa. Mas nós vamos fazer esse júri agora. E o cara fez a pedido do promotor para o juiz ver. E eu acho que isso que não soltou. Naquele dia não soltou. Ele que é da inteligência da polícia. Ele mostrou, inclusive, um monitoramento passo a passo de trilateração com azimuth, latitude e longitude. Dentro, eu achei até aprendido. E ele botou lá o negócio todo e mandou e falou assim: ó, eu vou até lá fora e volto e pode olhar. E a gente ficou no monitor. Se você pegar no seu Google Maps, abre aqui do jeito que eu peguei, saia daqui, vá olhando e vá até na porta do prédio, você vê. A bolinha vai mexer. E aí, o que é isso? Porque nós temos aqui mais de 3 antenas. Vocês concordam com isso? Então, se você pega ali, digita lá, Telecoquer, ou então o site da Anatel, entra lá, Brasil, Minas Gerais, Nova Serrana. E aí vai ser um mapinha tudo embolado. Você vai estendendo, 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 aí começa a aparecer azul, laranjado, vermelho, verde. Que alaranjado é claro, que é vermelho é vivo, que azul é tim. Você vai achar o quê? Estações rádio básicas. Do lado das estações rádio básicas, não é aquela antena, é aquela plaquinha. Aquilo é a AR. Numa cidade igual São Paulo, todo prédio tem uma ARzinha. Aquilo tem sinais, ondas de rádio ionizantes, altamente cancerígenas. Por isso que você não pode morar muito perto do fio. E antigamente, vocês lembram que todo mundo falou, liga o telefone pelo aqui, né? Todo mundo bota no voz, pegou, ou não pegou? Todo mundo falando pegou a voz, ninguém bota aqui, difícil você colocar aqui. E tem um quê de razão. Antigamente você chegava na cidade do interior, o que tinha no interior? O lugar mais alto que a serrinha mais alta ali tinha uma antena, não é? E era a antena de o quê?
de telefonia celular daquela cidade. A potência daquilo nas adjacências da antena era um troço de louco. Aquilo é cancerígeno para o posto. É pequenininho, porque tem muita. Só que precisamos de 3, para quê? Para trilaterar, triangular, pela triangulação de hertz, estação rádio base. E aí não tem como. Você já fez algum processo desse? Ah, a vítima sumiu, a vítima desapareceu, a vítima, mataram a vítima. E aí o sujeito fala, não fui eu, o que ele trouxe? Uma negativa de autoria, muitas vezes, não foi você? Ok, você estava onde nesse momento? Aí eu estava na casa de fulano. O celular dele, se ele tem uma moto hoje, dependendo da moto, a GS hoje, a GS da BMW, ela fala. Um carro hoje novo, ele fala. O seu smartphone, ele vomita, ele não fala. Ele vomita a verdade, se você está mentindo ou não mentindo. Só que a vítima também faz isso. O realmente mente. Mente. Muitos contam a verdade, muitos contam mentira. Só que uma coisa que nós não estamos preparados ainda para essa conversa. O processo penal brasileiro não está preparado para essa conversa. Que é a errônea compreensão fática. O que é isso? Nós estamos acostumados com 342. O que é 342? Falso testemunho, falsa perícia, tá? Falso testemunho. Mas você concorda que quem incorre no falso testemunho, segundo o crime ali, é porque agiu dolosamente? Ou seja, é uma mentira, é uma falsa informação dolosa, não é isso? Agora, e quando é culposa? Já ouviu falar em falsas memórias, em erros de apreciação, erros de hermenêutica, de interpretação do sucesso, do fenômeno que nós estamos vivenciando. Muitas vezes, eu pensei que você ia virar para a direita, você entrou para a esquerda e eu arrumei a moto. Isso acontece toda hora no trânsito. A testemunha também erra, a vítima também erra, o réu também erra. Então, muitos réus, eles erram não por dolo, não por dolo, por culpa. Simplesmente por uma errônea apreciação do fato, do sucesso, do fenômeno ocorrido no mundo. E nós não estamos. Isso é um desafio enorme. Mas eu quero voltar para a tecnologia. Quero voltar para a triangulação. Quanto tempo? Eu vou ficar aqui. Olha, deu mais 30. Eu vou tirar, porque eu vou esquecer desse trem, porque eu não anotei nada. Nada. Não preparei palestra nenhuma. Mas quero falar disso aqui. Veja, o cara está falando isso, não está falando? O smartphone dele vai contar. Vai contar. A juíza Patrícia Scolli foi assassinada em Niterói, tomou 21 tiros. Demorou. Você acha que não fizeram isso com a Marielle, né? Demorou. 2.500 números de celulares foram averiguados. Isso demora com força. Mas tem. Por quê? Porque todos os números passaram por quê? Pela antena. Pela antena. É. 2 milhões. 2 milhões e meio. Mais de 2 milhões e meio. Quase 3 milhões de aparelhos de telefonia celular. A antena que está aqui agora. Quantos celulares vocês acham que passaram por aqui hoje? Aqui está na BR. Está na BR. Você deve ter captado 4, 5 milhões. Muitas vezes a população toda quase que passou por ali pelo menos uma vez no dia. E aí tem que analisar um por um. O número tal. É do fulano de tal, ela faz direito aqui, é advogada aqui, é primária, bons antecedentes, descarta. Fulano de tal, isso aqui já tem uma passagem pelo sistema. Já coloca, vai fazendo um por um. Entenderam o quê? Quem matou Marielle? O povo está investigando. Mas porque quando querem, eles conseguem. Agora eu pergunto para você: por que a defesa não pode fazer isso? Está entendendo? A vítima está falando: não, eu não fiz nada, eu não conversei com ele. Beleza, cadê? Nós tivemos um caso em que eu trabalhei, a vítima, eu fiz a arguição. A vítima falou: sim, eu apaguei, ela confessou. Eu manipulei as mensagens do direct do Instagram e do celular. O juiz não botou ninguém em liberdade e ainda condenou.
Quem absolveu foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois o promotor recorreu, foi para o STJ foi para o Supremo Tribunal. Eu fiz essa sustentação oral. Inclusive o Barroso, ele tinha acabado de ascender, ele era advogado. Eu lembro que eu adorava o Barroso, adoro. Aquela do aborto, da anencefalia, e aquela sustentação também do César Battisti. Ele fez aquilo. Do outro lado, eu acho que pela Itália estava o Bulhões, que defendeu lá atrás o PC Farias. Quem defendeu o Fernando Collor de Mello foi meu ex-professor, Evaristo de Moraes Filho. Saudoso, né, professor? Morreu. Ele fez o Doc Street. No Rio de Janeiro, ele fez. O Evandro Luiz e Silva defendeu, ele acusou. Deu culposo. Depois o tribunal cassou, foi julgado e ele foi condenado pela morte de uma mineira aqui, Pantera de Minas. Ângela Diniz, né? Entendeu? Então vem cá. Por que a defesa não pode fazer isso? Agora, por que o Estado ele não faculta o seguinte? A defesa poder também pedir provas no inquérito policial, porque é um procedimento discricionário, administrativo, presidido por um homem só, não tem ampla defesa, não tem contraditório. Mas que Estado democrático de direito é esse? Tudo para acusação, nada para defesa. Ou seja, até determinado momento, a autoridade policial tinha o smartphone da vítima. Por que não usar toda a tecnologia? A gente quer a verdade. Eu acho que estuprador tem que ser encarcerado. Eu acho que estuprador tem que sofrer uma reprimenda. Se vier, inclusive, vamos fazer castração química, faça. Eu vou me verter à lei. Mas que passemos todos pelo devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado de sua liberdade e de seus bens sem o devido processo legal. Não tem como. Então, por que não? Se a vítima está falando isso, o réu está falando que sim. Veja, vamos sair do 217, vamos partir para o 213. Vamos falar de consenso. Daqui a pouco isso daqui. A mulher é capaz, linda, maravilhosa, generosa, um homem, não vou falar lindo, cheiroso, maravilhoso, eles calculam. Se essa mulher consentiu, essa mulher está ok de suas faculdades, Fabiano, mentais, e ela falou, ok, sim, você é o escolhido, meu sultão. Legal, né? E aí, o que é isso? Love. Se ela falou não, o que é isso? E teve 213. Ou seja, só o consenso e o dissenso já tipificou. Foi. Beleza. Tranquilo. Isso acontecer agora, porque você estava lá na festa, ele estava na festa, todo mundo que estava na festa, viu os dois se agarrando, aquele troço todo. Ele fingiu que ia no banheiro, ela ficou escapulindo, entraram os dois para o mesmo banheiro, foram no box lá, trancaram, não é? E o cupido, uma flecha só, atingiu dois seres enamorados. Eu pergunto para você, minha querida, se havia aquele dissenso, se foi a fórceps, se foi na brutalidade, por que não escarrou na hora? Por que não trouxe? Por que esperou 6 meses? Isso só ia acontecer. Vidas sendo estragadas por isso. 1 ano depois, 2 anos, é um processo de negócio. E o negócio veio o quê? 6 anos depois. 6 anos depois. Mas é porque não queria, estava com vergonha. Ok, show de bola. Está tranquilo. Está começando? Mas 6 meses depois, vou falar 6 anos, ela vai e leva a cognição da autoridade policial
a prática de um crime de estupro, e é um crime de estupro. Ela falou, eu estava bêbada, que tem toda, eu não consenti, foi à força, e crime de ação penal pública, está aqui, se quiser eu represento, não, mas eu quero que processa, tal, não, eu faço de ofício, mas vamos embora. Agora, por que também não pegar o smartphone dela? Por que não indagar? Se ela estava com o seu smartphone? Estava. Se ela conversava com ele pelo WhatsApp? Se ela conversava com ele pelo message do Facebook? Se ela conversava com ele pelo direct Instagram? Pelo LinkedIn? Se ela conversava? Então, deixe-me ver essas conversas. Se ela vai franquear, porque senão eu vou pedir para quê? Para que busque e apreenda, e eu submeta aquilo seu para verificar se você está trazendo a verdade para mim, delegado. Eu quero te gritar, a sua palavra tem capacidade para condenar. Dê. Porque imagine o seguinte agora. Ei, ei, levanta a cabeça, olha para mim. Agora a gente pega o telefone dela, submete ao aplicativo, e aí mostra as conversas que ela deletou do WhatsApp. Aí vomitou tudo, apareceu. De repente está lá. No dia seguinte, estou decepcionada. Por que você fez isso comigo? Eu estava me guardando para uma pessoa que eu amasse, que eu escolhesse, uma pessoa que eu vislumbrasse um futuro duradouro. Poxa, uma mensagem dessa para o cara está denotando o quê, irmão? O que foi? Na tora. Concorda? Agora não, faça o celebrate, faça o signo, vem lá. Tudo que ela pagou. Que maravilhoso. Você é um homem fantástico. Adorei o extintor de incêndio. Porque apagou o fogo dela. Né? Aquele extintor de incêndio que é grandão. Né? Eu pergunto, uma conversa dessa no WhatsApp, irmão. Ela nota que foi a força ou teve consentimento? Pois é, o que nós. Esse é o desafio que vocês. Para quem está de advogados criminalistas. Por que não vai ter acesso? O promotor pode, o delegado pode, o juiz, se quiser, o juiz é tudo, gente. Olha o artigo 184 do CPP: juiz é peritus peritorum. Juiz é peritus peritorum. Ou seja, para provar que o réu estava em cenário, no sítio dos acontecimentos, quebra CIERB, quebra sinal telemático, quebra sigilo telefônico, faz escuta ambiental, mas por que também não proceder a uma diligência requerida pela defesa, se ela pelo menos tiver o mínimo de senso de proporcionalidade, de razoabilidade para deferimento? Esse é o desafio. E o outro desafio veio com a reforma de 2008. Por quê? Porque a professorada Pelegrini Grinover, ela trouxe no processo civil e do processo trabalhista uma coisa que não existia. Eu já usava. Se você chegar ali, pode olhar no YouTube, você vai encontrar lá que caso, vários casos eu fiz isso. Mas um caso de 2000 do Furabundas, um louco aí, e pegou uma menininha, desceu do solar, desgorjou, tá? Desgorjou a garganta dela. Tá? É difícil. Bom, ele desgorjou a garganta, abriu a barriga, tirou o coração, o intestino, o baço, arrancou a vagina e comeu. Ele virou a menininha, arrancou o ânus, comeu. Eu lembro que no primeiro júri, 2001, 2002, tinha umas duas na praça, em frente fora. Não, eu queria matar, mas foi logo quando eu tomei 6 tiros. Descobri que me deu 6 tiros. E não tentaram me mandar embora, tudo quanto é faculdade, de cursinho que eu dava aula para tudo quanto é lá. Um processo muito emblemático. E eu lembro que quando eu instaurei o incidente de insanidade mental dele, eu contratei alguns psicólogos. Eu fui atrás de psicólogos, fui atrás de psiquiatras, até porque eu conversei com o pessoal da Jorge Vaz, porque foi um psiquiatra que chegou e falou: eu não posso dar o laudo sem antes analisá-lo. É preciso que esse enfermo ele fique aqui
tá? Sobre observação. Gostei muito disso, muito. E aí foi uma briga, uma luta, e um processo muito complexo. Veja, não existia à época a figura do assistente. O que você encontra hoje no parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 159 do Código de Processo Penal só veio em 2008. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. Até 2008, se tivesse uma perícia médica, você não contrataria um legista da sua fidúcia, da sua confiança, fala, não, mãezona que aqui é a doutora médica aqui, ó, é médica, legista, é médica, tecnologista, ela vai sim ser a minha assistente técnica. Eu quero, estou trazendo aqui um químico, estou trazendo aqui um engenheiro, vai fazer um crime contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, um crime de lavagem de bens e capitais, offshore, né, bilhões, o povo adora isso, né? Beleza, vai fazer uma auditoria, você não vai trazer uma contadora, você não vai trazer uma economista, agora sua, existe um cordão umbilical, olha lá o parágrafo, não existia isso. Não existia. Na Justiça do Trabalho, ele vai fazer uma perícia de insalubridade. Você não traz um engenheiro do trabalho para verificar se tem ruído, se tem umidade, não, né? Se está coçando a unha, tudo, se tem calorzinho, se está frio, não tem um negocinho lá no Justiça do Trabalho? Não tinha isso no criminal, mesmo. Hoje nós temos, desde 2008, hoje, advocacia até hoje. A gente, eu vou falar isso direto, até hoje. Lado, cada um no seu quadrado. Nós não somos peritos. Nós somos maus advogados. Mal a gente é advogado, ainda mais a gente entrar na medicina, entrar na balística, entrar na psiquiatria, nos meandros da psique humana. Eu não sei matemática. Não sei matemática, agora você vai discutir ali, né, com o químico. O cara está falando, não, eu peguei a cocaína, botei o tal ácido, reagiu, ficou rosa, ficou azul. Eu peguei ali o luminol, peguei o scar, peguei o hexágono. Olha o caso da menina lá do Nardoni, a Isabela Nardoni. Poxa, o Blue Star, o hexágono, tudo sem ensaio. A gente trabalha muito para a fluorescência aqui com luminol, que já está bem ultrapassado, mas foi usado ali no caso da Nardoni, o caso melhor. E os reagentes, a fluorescência, trouxe para nós que havia sim material hemático no carro da menina, no carro dos pais, né? Da Jatobá e do Alexandre. Pois é. E agora é o seguinte, como é que você vai contestar isso daqui no GOG, na audiência, sem uma perita, sem uma química? Você vai defender alguém aqui agora, porque o sujeito errou num projeto. Sem um engenheiro. A ponte caiu porque faltou ferro. A ponte caiu porque o concreto não era o concreto, certo? Não tinha uma granulometria, tanto de areia, tanto de cimento, tanto de brita. Quer dizer, você sabe disso onde? Você fez engenharia, você fez estrada, agrimensura, você não fez nada. Agora você vai entrar para dentro de uma perícia, numa verticalização, numa ciência co-irmã, que a caso criminal por conta da negligência, de uma imprudência, de uma imperícia, num cálculo estrutural, e tu vai lá sem o sucedâneo. Está começando, isso é desafio. Está no parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 16. Isso coloca você em um patamar de verdade. E você acha que isso não acontece? Acontece. Não vou falar nisso, mas não vai falar por quê? Porque competência você tem. O livro que você lê aqui é o mesmo livro que a gente vê aí, esses caras no Fantástico e tal. Na verdade, se for Crime Doloso contra a Vida, eu estou lá. Deixa eu te contar, eu sou nem em Belo Horizonte, eu sou provinciano, mas na hora que eu entro, e eu falo isso para os alunos, tem gente que chega aqui, arrota aquela coisa toda. Na hora que começa, fez a pinta que você sabe quem é de verdade, quem é de mentira. E é todo um sistema contra a gente. Mas tem como você trazer uma certa paridade, porque ela não existe.
Eu quero ir embora daqui sendo o mal sim. Não é aquele que traz boas novas. Pelo contrário. Eu trago péssimas. E acabou o tempo? Tá? Eu trago péssimas. Então, não há paridade, não há uma igualdade. Não há. Primeiro, vocês já viram? Aqui, ó. Vocês já viram a dificuldade de se inquirir um policial? Já viram? Já viram? E na hora que você começa a apertar, você como é que começa? Não lembro, não sei, eu não lembro. O promotor, ele repete tudo como se fosse um roteiro, como se fosse um script. Sabe quando você está fazendo uma novela, uma peça, alguém aqui já fez teatro? Isso. Querida, você pega aquele roteiro e nós temos ali o quê? Protagonistas, coadjuvantes e figurantes. Cada um tem um papel. E aí você fala, não tem fala. Vocês já viram quando a gente chega na audiência, o promotor pergunta ao policial. Velho, não tem erro. Parece um sniper, um franco atirador. Só no música. A moça passa para a defesa. Começou a sair do script. Começa que não sei, não, mas eu sempre começo assim. É muito importante. Eu gosto muito de júri. E é uma coisa que eu adoro. E depois, quando o promotor coloca polícia e preso, beleza, mas estão falando o que lá? Que alguém atentou contra alguém, é um crime doloso contra a vida. Então o quê? Deu pedrada, deu paulada, deu envenenou, que negócio. Aí você chega e fala, tudo bem com o senhor, maravilha. O senhor já depôs 6 horas. O senhor depôs o promotor 4 horas, 2 horas aqui para assistente de acusação, mais 1 hora para o advogado do primeiro réu, 7 horas. E eu sou advogado tal, represento os interesses de tal. Tudo bem, senhor? Eu percebi, eu estava ali no cantinho e tal, e morro. E eu percebi uma coisa que não perguntaram para o senhor. Eu vou perguntar. O senhor sabe do que se trata esse caso, né? O isso, drogas, Maria da Penha, mas o senhor sabe que aqui hoje não tem nada disso? Que aqui o jurado que está aqui só vai julgar se no dia tal ele tentou esfaquear a vítima tal? O senhor sabe disso ou não sabe disso? Sei. Não tem nada a ver com aquilo. Hoje aqui é só que o jurado vai perguntar só essa facada. O senhor sabe ou não sabe? Se não souber, fala que não sabe. Não sei. Então, já que o senhor sabe, eu pergunto. Se no dia tal, aí aos 17 dias do mês de janeiro, às 17 horas, no interior da residência, localizada na rua tal, eu pergunto, o Ministério Público diz que nesse dia, 17 de janeiro, às 17 horas, no interior da residência tal, o meu cliente, levantei para mim, por favor. Você conhece? Já viu? Pode sentar. Ele tentou desferir alguns tiros na vítima. Vou perguntar para o senhor. O senhor viu o meu cliente atirando na vítima? Ah, mas a inteligência falou. Não perguntei isso para o senhor. Teve um problema na sua cidade, você sabe o que aconteceu lá, né? Era fácil isso para me pegar depois do júri. O trem lá foi horroroso. Horroroso. Aquele júri lá, horroroso. Mas, enfim, eu faço isso todo júri, principalmente quando é preso. Eu vou perguntar de novo. O doutor está falando que no dia tal, meu cliente. Levanta de novo aí. Eu corro, pode ver, não tem que correr. Não é porque você está no seu lugar, você está na sua casa. Você estudou? Estudou? Leu, você lê. Você está aqui até agora, trocando ideia com o Fabiano, trocando ideia com o presidente, trocando ideia com os colegas advogados, comigo. É o seu momento.
Os momentos e os hoje estão sendo transmitidos, sua mãe está assistindo, o amor da sua vida está assistindo, seus colegas recalcados, porque todos recalcados aqui, ó. Está todo mundo assistindo, doido para você se quebrar, entendeu? Quem torce para você é só sua mãe e pai, tá? Bota isso no fundo do coração. A única mulher que quer que você seja melhor do que ela nessa existência terrena é a sua mãe. É o único homem que quer que você seja um cara foda, alfa, muito mais pica do que ele, é o seu pai. Tirando isso, meu irmão, tem que ser no mínimo igual. Ninguém quer te ver superior. Eu falei isso para qualquer um. Isso é máximo de vida. E aí você chega para o cara que agora fala, vou perguntar de novo, o senhor não respondeu. No dia tal, o senhor estava lá, o senhor viu, o promotor está falando que o meu cliente atirou na vítima, o senhor estava lá, o senhor viu. Tem gente que acha, fala assim, tem juiz, já tentou fazer isso mesmo. Doutor, é até ridícula essa sua pergunta, porque ele é policial, se ele tivesse lá, ele teria feito alguma coisa sob pena de prevaricação. Falei, pois é, excelência, pois é, mas de repente ele até prevaricou, porque eu quero que o jurado saiba o seguinte. Bom, adorei a sua ajuda, viu, presidente? Muito obrigado. Então, o jurado já percebeu, inclusive, o senhor não viu, né? O senhor não é testemunha ocular, o senhor não estava lá, e vou só aqui. Então, o jurado já está, tá vendo? E lá na frente, na hora de chegar no debate, eu vou chegar lá. Vocês ouviram aqui? Nós estamos aqui tem 3 dias. Quem viu isso? Tirando o nosso Senhor. Várias vezes, isso aconteceu na sociedade, você sabe que deu lá. E foi, porque chegou um momento que o cara não respondia. Ele percebeu onde é que eu queria chegar. Ele foi dando. Eu virei e falei assim: o senhor bebeu para vir aqui depois? O senhor está sob efeito de. Ué, pergunta o pessoal lá. Pergunta o pessoal de medicação. Um homicídio que teve lá. 14 reais, tinha 14 crimes na. 14 crimes na denúncia. 14 crimes na denúncia. E que é muito legal. Chegou lá dentro, deu na esposa do cara, deu no filho do cara, deu no cara, o cara pulou a janela, a mulher saiu com o bebê correndo, aí ele saiu lá fora, o cachorro avançou dele, ele deu na cabeça do cachorro, chegou lá fora, o papagaio começou a falar, ele enfiou a pistola na cabeça do papagaio, mandou o papagaio para os braços de JC, Jesus Christ, foi lá fora, e outra, botou fogo na casa, a casa pegou fogo. Segundo o Ministério, pegou fogo. O fogo pulou para a casa do vizinho. Botou fogo na casa do vizinho. Ele foi lá na frente, lá tinha um sabeiro, eu acho, botou fogo no sabeiro. Pegou fogo em 2 carros dos vizinhos. Tinha outras motos lá. Pegou fogo na moto do vizinho também. Que ele... Acho que era 14 no final, viu? Tipo assim. Não, mas choveu de 12. Só no. Acho que eu não sei qual lá que a gente concordou com o negócio. Eu sei que aquilo ali, meu amigo, por conta daquele eu pedi amizade, pedi um grande coisa. E olha que eu não recebi um honorário, hein? Eu fui lá por causa da resenha com os advogados. Você está vendo isso aqui? Então, preste atenção. Isso. Quantos minutos? 10? Não, já mais. Isso. E quando eu falo que você tem que ter protagonismo, é o seu momento. É o seu momento. Jure o seu momento. Momento de. Quando você está inquirindo, você não tem que ter pressa em nada. Tudo que você treinou, todo livro que você vê, todo o cabedal, repertório, tudo que você montou, todo o arcabouço de cognição que você possui, você não é uma pessoa oca, você é um recipiente. Mas não interessa o continente, o que interessa é o conteúdo, é o que você tem por dentro. E na hora que você está ali com a palavra, é o seu momento. Não tem que correr por conta de juiz, delegado, promotor, ou os advogados, não. É o seu momento, é você mostrar a que veio. Entendeu? Você é única, você fazer o seu papel, tem de brilhar como uma estrela. E aí vem a questão, mas você sabe fazer esse papel? Então, o desafio que eu trago para vocês é o seguinte: hoje, isso daqui é o inimigo número 1 da gente. Todo mundo está gravando tudo. Na hora, vou te dar um exemplo.
Doutora, tudo bem? 3 horas da madrugada. Meu marido acabou de dar uns tiros no meu vizinho aqui, que ele descobriu que o meu vizinho já teve um caso comigo. A arma está em cima do fogão. O que eu faço? Dê essa orientação pelo celular. Isso daqui pagou a minha vinda aqui. Pagou a minha vinda aqui. Doutor, eu descobri, a gente está vendo aqui, a polícia prendeu o meu irmão. Sabe, doutor, ele é daquele jeito e tal, era muito acanhado na infância, e parece que lá na delegacia estão falando que ele abusou de um menor, de um menino. E eu estou preocupada, doutor, é porque o notebook dele está aqui, as coisas estão aqui, eles vão lá aprender isso. Aí ela vai perguntar assim, o que eu faço com o notebook dele? Dê, dê o conselho pelo celular, manda áudio. Manda áudio. Show. Estão entendendo ou não? Velho, reunião, você passa por um detector de metal igual de aeroporto. Isso é barato, todo mundo acha que aquilo é o fim do mundo, não é nada. Tem empresa que parcela em 36 vezes, 300, porque eu não estou fazendo propaganda aqui não, tá? Mas é barato. Mas todo mundo está gravando todo mundo. Tem réu, tem familiar, chega ali, grava para levar o áudio para quem está preso, para mandar para quem está preso. Grava para mandar para o outro advogado para falar, doutor Zanoni cobrou tanto. Grava para falar assim, o advogado prometeu. Vocês viram a colega H, a Val? Pô, eu conheci a Val, pô. Conheci a Val. Minha aluna morreu agora na Bahia ontem. Os advogados estão tombando. E, pasmem, não teremos porte de arma. Não teremos. Não teremos. Primeiro, você acha que eles vão inserir a ordem, os regularmente inscritos e inscritas na OAB, no artigo 6º da Lei 10.826? Só para vocês terem noção. Somos 1.450.000. Se colocarem o inscrito na OAB no artigo 6º, a Ordem dos Advogados do Brasil passa a ser a maior organização paramilitar da América Latina. Sabe que dia que eles vão dar? Pode até ser que aconteça, enquanto estiver morrendo advogado, está melhor. Porque morrer só advogado. Agora as advogadas, não estou falando que as advogadas. Não, tem de advogada. Vocês viram a outra lá, que foi dar carona, ficou preso? E é outra coisa que é o desafio. Isso daí, pode pegar no YouTube, tem essa palestra minha. Uns 20 anos atrás, tem essa palestra no YouTube. Tinha 12, agora só tem uma só. Tirei vários do cu. Morreu, não morreu? O tiro era para ela? Não era. Não era. Então, não há paridade. Não há paridade. Não há paridade. Você vai fazer um júri hoje, fizemos aqui agora uma assistência de acusação, do GAECO. O GAECO tinha uma lista junto com a Polícia Civil, os 10 mais procurados de Minas. Um primeiro com 28 homicídios, o segundo com 23 homicídios, o terceiro com 14 homicídios. Lá vai o Zanoni acusá-los. Uma assistência de acusação. Um monte de gente falou, você está louco, para que isso? Compra um carro blindado, colete à prova de bala, o doido que arrumou um colega armado para ficar na escolta. Então, é difícil, é complicado, mas vale a pena. Vale a pena. Não conversem com isso aqui, não conversem. Na sala de reunião, não dê conselho para ninguém. Isso daqui hoje não é conselho. Porque se você tiver. Olha, olha para mim. Você já estudou PNL, Programação Neurolinguística? Você está na iniciativa privada. Você não é funcionário público. Já falei que aqui, 1.450, a maioria passa fome. Mas tem gente voando. E eu quero que todos vocês voam. Porque você é do tamanho do seu sonho.
No livro O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Laí Ribeiro diz, você tem que pensar grande, grande, grande. Você tem que pensar tão grande que você vai virar para quem você sempre está no meio e vai contar o seu sonho. E essa pessoa vai rir. Se a pessoa rir, é porque está de bom tamanho. E ele fala, você tem que mirar na lua, porque mesmo que você erre, se você errar, você ainda permanecerá entre as estrelas. Mas como ele fala uma coisa, ele falou, você contar para o seu amigo e ele ri, me traz uma outra situação para aquilo que ela, a colega minha, fez. Tudo na vida é paradigma, tudo na vida é crença de merecimento. Qual é a sua crença? O que você acha que você merece receber por mês? O que você acha que a advocacia pode te dar? Nada de grande. Os estoicos já falavam, nada de grande se cria de repente. A rede social ajudou a dar um plus na carreira, mas também, né, olha o volume de advogados. A minha OAB, um dos meus colegas de sala, 68 mil. Tempo. Hoje eu acho que está aí 200, quase 300, não sei se passou 300, mas está aí. Mas isso não interessa. O que interessa é um só. Crença de merecimento. O que você acha que você merece? Outra crença. Você é capaz? Você se acha capaz? E uma outra. Largue velhos padrões, principalmente de amizade. Você tem que se espelhar em gente mais foda que você. Sempre tem gente mais foda, mais bonito, mais alto, mais tudo do que a gente. Você tem que largar quem está te travando. Parece que eu estou, que besteira dessa palestra. Não é. A gente faz isso todo dia. Eu faço isso dia, eu fico o tempo todo matutando sobre isso. Existe uma frase que se chama: se você vive em terreno de peru, se você vive no meio de frango, não queira voar como ave. E é verdade. Muitas vezes a gente tem que parar de frequentar a casa da mãe e do pai. Porque muitas vezes a crença da mãe e do pai é uma crença de escassez. Não é uma crença de abundância, de que tem causa para todo mundo, tem honorário top para todo mundo. Você já entrou no júri? Está gravando lá. Mas você já chegou numa causa e ele colocou 1 milhão, 2 milhões na mesa? Pois é, eu pensava que isso era impossível. Não é mesmo? Vai acontecer contigo. Agora, você se acha capaz disso? Pois é uma causa do júri federal. Está no YouTube, depois você olha. Caso Becker, 5 dias. Você vai ver nos 2 primeiros, eu inquirindo o perito da Polícia Federal em Brasília, o delegado, o chefe da homicídios lá de Porto Alegre. Isso foi no TRF-4, júri federal. Ele era estadual. Foram os promotores da Boate Kiss que fizeram a denúncia, mas a Procuradoria da República encampou porque federalizou-se esse júri. Olha lá, gente. Pois é, se você verificar aquilo ali, todo mundo chega para mim, no meu curso lá em São Paulo, e fala assim, não é. Poxa, aquela tranquilidade, você puxou a cadeira, estou na frente dos jurados, começou a bater papo com o delegado do homicídios. Ele estava em casa. Eles são estranhos. Eles passarão. Eu estou na gaiola, eu sou passarinho. Porque eu sou do júri. Aquilo ali é o meu habitat. Eu não sou um estranho. O promotor, ele está promotor. O juiz está, daqui a pouco, na advocacia. Um monte. Os caras largam e deixam de ser ministro, deixam de ser juiz federal. E tá aí, né? Daqui a pouco o quê? Pegando a sua causa, disputando o quê? O empresário, eu não sei quem é mais rico, mas se ele se vir, é isso que eu falo. Se um promotor que está aqui, se um juiz que está aqui no fórum, se um empresário aqui, se essa pessoa se vir processada, ela te contrata?
É aqui que você analisa a sua própria performance. Toda vez que você entrar num plenário e fizer um júri, eu estou falando júri, o que eu gosto? O que eu tenho tesão? É verdade. Se acabarem com o júri, não vão casar, não vão acabar. Todos os meninos vão passar. Todos. Lá do Asa de Aia, do Águia de Aia, já estava assim. Ah, não tem. Rui Barbosa defendia o júri, tremei povos e nações. Esse é o lugar. Eu temo o dia que a maior muralha da justiça criminal, o tribunal do júri, ela ruir, eu temo pela justiça criminal. Rui Barbosa falou isso. Todo mundo sempre é contra o júri, sempre, sempre. E eles passarão. O júri estará aí. E eu falo pelo júri. Eu falo pelo júri. Quando você estiver ali, quando você está na sua casa, ainda mesmo um júri aqui no qual você é local. Conheça todos os jurados, o nome, porque ele tem promotor que faz. É um promotor, você tá, fofoqueira. Ele chega, de manhã não tem 25, ele chega, dona Geralda, como é que a senhora está? Tudo bem? Melhorou daquela dor nas costas? Dona Maria, ele seu pai, melhorou daquela bronquite? Doutora Cátia, sexta-feira passada, hein? Saindo daqui 3 horas da madrugada. Seu José, como é que você está? Dona Ana, e aí, tudo bem? Passei lá na farmácia. Seu Antônio. É. Então, mas isso daí é papel isso é papel da advocacia. Também. Por minha causa, trocou-se a lista geral toda de contagem. Eu tenho orgulho disso. Eu nem fiz júri em contagem, eu sou de contagem. Toda. Isso é um por um. Era um menino de uns anos, eu adorava aquilo. A minha juventude era um menino lindo, gato, cheio de cabelo. Ficava lá no júri, dia naquela sala do AP. Década de 90, aqui, ó, ficou na faculdade quase 20 anos e fazendo jogo. No cenário, pai e filhos, a esposa no meio cristão, ali, domingos, 2 ali, primeira fila na igreja, junto com todo mundo. Qual que era o índice de condenação desse cara? Lá no topo. Uma hora ele aposentou. E se tornou o quê? Advogado de onde? Do júri. E aí ele começou o quê? Agora, como advogado, no mais das vezes, defender, não é? E aí entrava no plenário, dona Geralda, seu Mário, como é que você está? Tudo bem? E aí começou aquela. Sabe quando um anjo, ele abre as suas asas sobre nós e estende todo o amor, sabe, toda a sua glória, a redenção, e ali ele sabe, no exercício de expiação dos pecados, uma verdadeira catarse, um banho, aquela onda de dissolução. Pois é, estava organizando em corno, inclusive 2 do Gaia. A vida tudo fora, e a corrigimento fora. E botaram todos os jurados. Todos os jurados. Sabe isso? Eu conheço umas 8 comarcas que isso acontece. Todo lugar que você chega, o promotor está ali há 20 anos, há 22 anos. Pode auditar o júri, pode olhar o jurado, é tudo profissional. Se puder, tem um jurado que está ali há 40 anos. Não tem mais tempo para nada, já acabou o tempo, você já viu que eu gosto de falar muito. Tome cuidado com isso aqui. Não deem orientação. Enquanto você não estiver perturbando, atrapalhando, porque eles entendem que a advocacia, na verdade, que atrapalha a investigação. Ou seja, até quem está no sistema não entende, não interpreta o papel da advocacia. Todo mundo acha que advogado de bandido
Que o advogado mancomunado, que o advogado, há uma unidade de desígnios ali com aquela empresa esquelética, aquela empreitada criminosa. Verdade. E não é verdade. Cuidado com isso daqui. Porque hoje está na mania. Quando você pisar num processo, tiver 12.850, se entrar no processo, tiver o parágrafo 6º do artigo 121, milícia privada e grupo, tá? Em atividade típica de grupos, né? De grupos de extermínio, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete, cuidado com o que você interpreta e cuidado com isso daqui. Cuidado com os outros advogados quando o processo houver um litisconsórcio passivo. Doutores, vamos nos reunir para alinharmos os interrogatórios. Lá na frente, o corrente quebra um elo. E ele vai trazer o quê? À baila, justamente esse almoço, esse jantar que vocês fizeram. E vai ter sempre um promotor curioso, um procurador da República curioso, para falar assim, qual foi a advogada, quem que ela pediu para falar? E quando ele trouxer a delação premiada, a colaboração premiada, o X9 alcahuete, ou seja, um eufemismo danado, né? Vão, inclusive, menoscabar a sua credibilidade, a sua honra, por conta dessa postura que eu entendo normal e altamente defensiva. Desde quando as defesas não podem se encontrar? Desde quando as defesas não podem conversar? Lembre-se, quando houver defesas conflitantes, quando um atacar o outro, na maioria das vezes morrem os dois abraçados. Você nunca viu isso nem em casa? Não é verdade? No mais das vezes. Então, blindem-se. Blindem-se. A missão é levantar de manhã, botar o pezinho no chão, cuidar do narciso, matar um leão por dia, desviar das andas e voltar para os nossos próximos. Tá? E parafraseando Laíbe, sucesso não ocorre. Sucesso não é obra do acaso. Sucesso, que é diverso de felicidade, totalmente diferente de felicidade, o conceito de sucesso. Sucesso é quando a preparação, que é isso que vocês estão fazendo aqui agora, ouvindo os anônimos. Eu não sou perfeito, eu sou perfectível, eu sempre busco um aprimoramento, mas eu tenho experiência. Eu já vivi muita coisa. São 1.239 plenários. Em 33 anos, eu trabalho dentro do escritório de advocacia. Eu entrei lá um menino. E era tão bonitinho. Mas a verve, a chama que ainda habita em mim, é a mesma daquele menino de outrora. E quero eu terminar os meus dias no Tribunal do Júri. E se é também o seu sonho trilhar essas sendas cheia de percalços, cheia de pedras, e como já disse o poeta, e aí é a questão de você fazer do limão a limonada. Se há no caminho uma pedra, que a pedra seja para nós o caminho. Nós somos espartanos, nós somos guerreiros e guerreiras, sem medo, mas com muita prudência, com muito cuidado, com muita estratégia. Meus amigos, o que eu desejo para todos vocês, minhas amigas, meus amigos, é sucesso, logro, boa sorte. Tamo junto. Professor, obrigado mais uma vez por essa aula, por essa motivação para a advocacia e só pede novembro. A preparação é o caminho para o sucesso. Parabéns.
eu fico impressionado como presidente, como que as pessoas, os nossos colegas, estão querendo implementar todos esses pontos desgramados dele. É impossível. Mas Laércio Pellegrino diz: o desafio diuturno da advocacia é andar pela lama sem salpicar os pés. Uma vez, com certeza, poderia dizer como assim, como estimativa, como positiva, a enfrentar todo o sistema, porque desde a construção de uma filha de Deus, que tudo foi feito para proteger o povo. Então, agora, a ganhada de tudo, não é depois de 400 pontos de advogados, muito bem, para impedir cada vez mais buscar dificultar o nosso exercício possível. Quero cuidar que nós conseguimos, em seguida, para entregar o nosso validante, no áudio de agradecimento pela participação de Deus. É um velho conhecido. Grande aluno. Tchau. Conselheiro excepcional. Essa é a bandeira lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer fazer uma explanação? Demora uma hora e 10 minutos. Não tem medo. Tem que sobrar. Fica à vontade. Então, eu achei. Valeu. Tchau. Você tinha pergunta, pô, eu não respondi. Lembrem-se, os jurados perguntam por último. Sim, para encontrarmos a latitude, a longitude, a zimuth de cada pessoa, de cada numeral, desculpa. Isso. Não. Se o aparelho ele funcionou naquela antena, certo? Não precisa ligar. Mas captou, ele estava ali ligado, vai acusar. E aí é fácil trilaterar.